Boa noite, pessoal. Essa coisa aqui acho que Não, tá tranquilo. Não, tá tranquilo? Ah, Só virar. como anunciado, hoje teremos uma entrevista com a moradora do Novo Esteio, a Marisa Iracé, que é o seguinte: aqui no Novo Esteio surgiu um movimento muito interessante na nossa cidade, que deve ser levado em conta por toda a nossa cidade, que é o quê? A ligação do esgoto cloacal nas obras feitas pela Corsan. Por que aqui surgiu esse movimento? Porque inúmeras residências aqui, se não a totalidade, a Marisa vai explicar isso aí, foram notificadas pela Corsan para fazerem a ligação. Isso tem um custo, tem terrenos que são negativos, que vão precisar de bombas, não tem especificação do que é isso aí, e essa população daqui, com o movimento promovido pela Marisa, primeiramente, depois por outros moradores, fizeram abaixo-assinados, chamaram audiências públicas para questionar o Ministério Público que estava vindo notificar as pessoas. A Marisa vai explicar um pouco disso aí. Agradecemos a disponibilidade da Marisa de dar essa entrevista que vai servir a toda a comunidade de Esteio. Bem, boa noite a todos, né? O que acontece? Já vinha acompanhando essas obras da Corsan há algum tempo, participei inclusive de reunião na Geotec, onde estava o vereador Léo Damer como presidente de uma comissão para fiscalização dessa obra aqui no Novo Esteio, isso já há alguns anos atrás. Só que no decorrer das obras, tivemos vários problemas. Tiveram que ser refeitas mais de uma vez, as obras foram feitas com até mesmo um depoimento de um funcionário da Corsan dizendo que o terreno da ET era um terreno arenoso, né, e que então fazia e tinha que ser refeito de novo. E isso foi um dos problemas lá, já no início das obras. Depois teve um problema de uma rocha na Rio Branco, que a Corsan não fez essa avaliação técnica e teve que fazer a obra, parar e depois voltar a fazer por desviar. E aí, nisso tudo, nós não sabemos que forma foi esse desvio. Se foi realmente feito um desvio aonde toda a ligação está adequada ou não. Mas isso são problemas que vieram acontecendo durante as obras. Teve uma casa aqui no Novo Esteio que ela teve rachaduras bem acentuadas, a casa está com perda total, onde já tem um processo tramitando na justiça. Muros rachados, o nosso asfalto que ficou, era um asfalto liso, as nossas ruas ficaram todas, né, com buracos, com problemas, com defeitos. Na minha rua mesmo, que se formou uma bacia depois que teve essas obras, porque teve um buraco que entrava uma caçamba. Então, foram inúmeros problemas apresentados durante as obras, sendo que também várias empreiteiras trabalharam aqui, né? Então, não sabendo se e também por como verba do PAC deveria ser apresentado etapas concluídas para o pagamento. E, inclusive, tem um funcionário também da Corsan, que nós temos um vizinho que conversou com ele e disse, olha, esse local aqui não é adequado para colocar a caixa, né? Não tá na altura adequada, várias coisas. E o funcionário disse, olha, nós vamos colocar porque tem que ser entregue a obra para receber a verba do financiamento. Então foram inúmeros depoimentos, de inúmeras queixas que aconteceram. Sendo que aí, nesse ano, a partir de março, eu vendo que estava para ser notificados, porque esse projeto já era para ter sido implantado em janeiro de 2016. Sim, a prefeitura disse, inclusive, numa reunião plenária no Comitê Sindos, em São Leopoldo, que esse ano já estaria funcionando como forma piloto o bairro Novo Esteio, que é onde estamos. A prefeitura falou textualmente que aqui estava tudo correto, tudo funcionando na pessoa do secretário do Meio Ambiente da cidade na época. Diz que Esteio era um pioneiro, um exemplo a ser seguido. A parceria da Corsan com o município de Esteio e o bairro Novo Esteio seria um exemplo. E os moradores aqui já relatam uma situação bem diversa desta.
É, no termo de cooperação assinado, dava como prazo de concluído e de iniciar a implantação em janeiro de 2016. Só que as notificações da Corsã iniciaram o envio para as casas em abril, maio de 2016. Quando as pessoas receberam as notificações, muitas, como já por várias outras questões, eu já briguei pelo bairro como liderança, começaram a entrar em contato comigo, porque na notificação vem, né, várias leis, inclusive uma lei está com a numeração equivocada, errada, né, tem um número a mais nessa lei, e com medo de que sofresse algum processo do Ministério Público se não fizessem as instalações. Pessoas que com poucos recursos e também que enfrentaram 2 alagamentos aqui no bairro significativos, que tiveram perda total praticamente dos móveis e tiveram que naquela época tirar financiamento para comprar os imóveis, para reformar a casa, novamente se surpreenderam com essas notificações, com mais alagamentos, com mais as notificações, sendo que tem um custo para fazer essa obra de dentro da resistência até a caixa da coletora da Corsã que fica na calçada. Tá. Isso é uma realidade comum em toda a cidade. As pessoas têm essa imagem das caixas coletoras na frente das suas casas, aonde passou a obra da Corsã. Uma coisa que várias pessoas relatam é problemas após passarem as obras da Corsã. Tu relatou alagamentos. Tá? Uhum. Vocês perceberam alguma melhora, alguma piora na drenagem pluvial com essas obras da Corsã? O que a gente... Eu acho que tem momentos diferentes para se falar desses alagamentos, né? Esses alagamentos, eles ocorreram 2, assim, muito significativos, que alagou até Rio Branco com, acho que, em torno de 1 metro, né, de água, e que invadiu várias casas, né? Então, nós temos, assim, problemas, isso até Rio Branco, mas aqui perto da escola Irmã Sibila, também é uma parte baixa, aonde que entrou quase que água dentro da casa de um morador, de vários, né, mas um desses moradores, inclusive, que faz parte dessa comissão que está tratando sobre essas demandas da Corsã. Quanto a agora, uma chuva que teve em outubro desse ano, né, não alagou, até porque eu acredito que a chuva não foi tão intensa no mesmo momento, mas durante a frequência de foi dando dias, tempo de ir escoando, foi descendo pro rio. Escoando, mas só que essa mesma chuva, que não alagou significativamente, assim, digamos, né, mas eu tenho fotos, inclusive, de ruas que ficaram com água, né, e inclusive nós tiramos fotos durante a madrugada, porque durante a madrugada teve ruas que alagaram, só que como pela escuridão e tudo, as fotos não ficaram tão visíveis, mas nós retiramos fotos, né, dessas ruas, que quando chegou durante o dia já não tinha mais esse alagamento. O que aconteceu? As caixas coletoras da Corsã não poderiam ter água. Elas teriam que estar secas. Teriam que estar secas. E nós observamos que mesmo depois dessa chuva, 15 dias depois, nós abrimos algumas caixas, estavam com água e estão com água. Vocês chegaram a perceber em alguma dessas caixas coletoras, as caixas de visita, transbordamento de água? Transbordamentos de água, não só de água, porque tem algumas caixas que eu acredito que já estejam com esgoto também, pelo mau cheiro, né? Nós filmamos isso, né? E até para retornar de como é que iniciou toda essa situação, né? Eu iniciei um movimento em março, quando nós começamos a saber a notícia de que realmente agora ia começar as notificações e que as pessoas seriam obrigadas porque aqui em Esteio realmente são obrigadas a fazer a ligação, diferente de por exemplo, de Canoas, que não é obrigado, né? Então, Esteio é obrigado. Isso dito em reunião pelo próprio Luciano, diretor da Corsã, né? Que Esteio
é piloto e é como uma obrigatoriedade, não tem ter escolha de ligar ou não. O que acontece? Mas isso é para as pessoas entenderem, é uma normatização que ela vai se estender por todo o estado, se espera por todo o Brasil, é uma norma federal que tem que se tratar o esgoto cloacal. Por que está acontecendo esse problema em Esteio? Esteio tem o lado positivo, que foi um pioneiro nisso aí. O esgoto cloacal é um grande poluidor, e a água é o nosso maior riqueza, a gente depende da água. O nosso Rio dos Sinos tem que ser despoluído, nossos arroios não podem mais ficar recebendo esse dejeto, porém, tem que ser feito de forma eficiente. O Ministério Público de Esteio, na pessoa do seu promotor, deu uma entrevista no Correio do Povo, na época que teria a audiência pública de vocês aqui, e deixou mais ou menos dito que é uma resistência das pessoas em pagarem a taxa de esgoto. Não me parece que ninguém em sua consciência vai ser contrário a isso aí. Eu acho que não é esse o foco de vocês, né? Não. Assim, o nosso foco, porque foi criado, eu convoquei uma reunião no Centro Comunitário aqui do Novo Esteio, logo após as notificações, isso em julho, e lá nós, com em torno de 200 pessoas, nós formamos uma comissão escolhida pelas pessoas presentes nessa reunião, e desde então essa comissão tem feito vários levantamentos de problemas, reuniões, nós fizemos 3 audiências públicas com o promotor, fizemos algumas reuniões com a prefeitura, com a gestão, prefeito, os secretários, com o Luciano, diretor da Corsã. Anteriormente isso já tinha sido convocado o Luciano a fazer reuniões aqui com alguns moradores, antes mesmo de ter sido formada a comissão, e sempre trazendo todos esses problemas. Claro que tem um impacto na questão financeira dos moradores, tem, mas este não é o problema de nós estarmos tentando resolver, chamando o Ministério Público, chamando a mídia e tentando trazer, fizemos uma audiência pública. É claro que é uma questão financeira também de muitos moradores que estão ainda pagando financiamento pelos alagamentos, mas esse não é o ponto. O nosso ponto principal que nós queremos se é um projeto piloto no Novo Esteio e que é um projeto que vai ter um impacto para os moradores, porque nós temos que pensar será que vai ter emissão de gases da Pelaete? Como é que vai ser esse lodo que se forma do material que vai ser separado, vai ser para ser liberado para o rio? Aonde é que vai esse lodo? Que forma vai ser recolhido? Não tem uma cortina verde ao redor da ETE. Nós não temos ainda resolvido os problemas dos alagamentos. Então, esses são... E assim, te interrompi, assim, só em relação que as obras, nós não temos certeza que as obras realmente foram concluídas, se tem uma avaliação que ela está em plenas condições para funcionar. Assim, 2 coisas que tu falou, aí. Os terrenos que são negativos, a Corsã indicou o que tipo de equipamento o morador tem que colocar para funcionar nesses terrenos que são negativos? Em várias reuniões que nós fizemos com o Luciano, anteriormente, as reuniões, nós fizemos uma manifestação na frente da prefeitura, né? Então, depois aí nós tivemos reuniões também na prefeitura. Eu perguntei que tipo de bomba, que tipo de solução para os problemas negativos, né? O que foi... Primeiro, sempre era dito que tinha que ser uma bomba, mas nós nunca soubemos que tipo de bomba. Até hoje ainda não sei. Assim, pessoal, para entender, o terreno negativo é quando a residência está mais baixa do que a caixa coletora na calçada. Aí, nesses casos, que não são raros em Esteio, nem no Novo Esteio, no bairro, terá que ser instalada uma bomba na residência para retirar esse material de dentro do terreno, passar para a rede pública. É isso que os moradores querem saber. Qual é o equipamento que tem que ser colocado. Agora, depois, quando nós fizemos a audiência pública, nós tivemos a resposta, né? A resposta é que, por lei, a lei diz que as casas que tiverem a rede
cloacal passando em frente à sua moradia, elas são obrigadas, desde que não tenha condições para ser feita a instalação. Sendo que, se os terrenos negativos precisa ter uma bomba, e essa bomba ainda não sabemos qual, né? Ainda, e também, mesmo com todas as perguntas, não fomos respondidos a respeito de que tipo de bomba é, foi dito que, então, por enquanto não tem uma solução, nesses terrenos não vai ser cobrada a instalação da rede, da moradia, da residência para a caixa rede coletora. Assim, você falou um outro tema. Terem certeza que a obra foi concluída e que a obra vai funcionar. Circulando pelo bairro, vocês percebem que não tem defeitos na rede, que não tem afundamentos onde passou a rede, as caixas coletoras, as tampas de visita estão todas niveladas. Vocês percebem algum tipo de problema visível andando pelo bairro? Sim, tem. Nós tiramos fotos, vídeos, vários problemas. Nós temos uma situação que é próxima ali à escola Luísa, próxima à escola do Parque, aonde nós tivemos a audiência pública no dia 19, no dia 17, 18, foi apresentado um problema e vieram o pessoal, os funcionários da Corsã, tentaram desentupir porque estava transbordando a caixa coletora, né? E foi dito por um funcionário que provavelmente esse local vai ter que ser aberta à rua, porque acredita ele que os canos estejam dobrados. Ou seja, né? Esse foi um problema que apareceu, né, antes de ter a instalação da maioria das casas. Então, provavelmente outros problemas vão aparecer, sendo que eu fiz uma caminhada pelo bairro e as caixas coletoras estão, a maioria está na frente das garagens, aonde passam a roda do carro, bem no local onde que passa. Então, tem caixas coletoras já quebradas, né? Tem locais no Novo Esteio casas que não tem caixa coletora, né? Tem outras situações em que elas estão com água, transbordaram. Então, assim, são inúmeros problemas que estão visíveis, sendo que Não é como tenta dizer o nosso promotor, que tem que ter o mínimo de indícios de falha. Os indícios aqui, pelo visto, não são mínimos. Não são mínimos. Não só são mínimos, como são gritantes, visíveis. Exatamente. Então, isso tudo nós fizemos depois de 3 reuniões com o Ministério Público, em que não tínhamos ainda o inquérito o número de inquérito, não tinha sido ainda decidido se ia ou não ter um inquérito civil a respeito dessa situação. Nós solicitamos uma audiência pública com o promotor, visto que também no termo de cooperação e num projeto onde que causa impacto à comunidade, é obrigatório ter audiências públicas nesse local. Por falar nisso, passou alguma audiência pública aqui para discutir plano diretor? Olha, eu não fui convidada para nenhuma delas. Aqui no bairro teve alguma notícia de audiência para plano diretor? Eu não tive, e eu geralmente sou convidada, porque como liderança comunitária e fazendo parte também do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, que nós estamos fazendo a revisão do plano diretor, eu não recebi nenhuma notícia de audiência pública. Para vocês terem noção de quão grave é isso aí, o bairro Novo Esteio sofre muito pelas intervenções abaixo da BR-116, nas áreas alagáveis, nas planícies de inundação, seja do Rio dos Sinos, do Arroio Sapucaia, do Arroio Esteio, que sai tudo aqui na cara deles. A drenagem do bairro foi violentamente alterada pela BR-448. A drenagem deles toda passa embaixo, pasmem, do viaduto inacabado. Eles alagam por refluxo, por causa da obra da BR-448. O plano diretor, tal do Distrito Industrial Público e Privado, vai ter impacto, sim, significativamente, no bairro Novo Esteio, na Vila Osório, na Três Portos, na São José, porque pelo refluxo das águas, pela diminuição da área natural de banhados, e vocês percebam, é uma liderança comunitária, uma pessoa que faz parte do conselho
e não têm conhecimento de audiência pública, que é prevista por lei que tem que ser feita. A nossa administração está, na dita cidade mais humana, atropelando a voz da comunidade. Dito aqui por uma pessoa que participou em várias audiências para discutir plano diretor, para discutir distrito industrial. E onde é que está o nosso poder público? Ele está do lado da comunidade ou está contra a comunidade? Olha, essa pergunta, né, eu tento me fazer e fazer para as autoridades, porque eu acho que se eu não tivesse iniciado esse movimento, nós estaríamos hoje, porque o prazo para as instalações das obras da Corsã já se esgotou, os 2 meses de prazo. Então, nós já estaríamos sendo notificados, inclusive, pelo Ministério Público. É assim, ó, vamos fazer um paralelo, ver qual é, que é a tua opinião. Na questão do distrito industrial, a gente viu uma ação muito contundente da Câmara de Vereadores, de vereadores tanto do governo quanto da oposição, que tiveram uma postura pensando a cidade, cobrando projeto, cobrando certeza do que se iria fazer ali para não prejudicar o bairro. O legislativo, nessa questão, como é que ele se comportou com vocês aí? Apoiou, não apoiou, ficou neutro? Como foi um período pré-eleitoral, né? Nós, como comissão, nós entendemos de nós não fizemos contato com nenhum vereador, fizemos contato com a prefeitura, porque também é responsável, inclusive, Sim, pela fiscalização. Eles são responsáveis pela fiscalização. Pela fiscalização. Essa comissão que nós formamos, ela é apartidária. Eu acho que política pública a gente tem que fazer independente de partidos, né? É uma questão de bem social para todos. E eu já atuo em projetos sociais já há muito tempo. E nós não fizemos eu fui na tribuna da Câmara de Vereadores para falar, pedi, né, que os vereadores tomassem, mas no modo geral, né, sendo que alguns se posicionaram dizendo que realmente, né, não entendiam que iria dar resultado e que teria eficácia essas obras agora nesse momento, que sem ser feita uma revisão. Então alguns se manifestaram, inclusive o Jaime, né, o Ari também se manifestou, né, o Pascoal, que na época, que ainda é vereador, só vai assumir prefeito em 2017, já havia questionado, inclusive, em audiência na Câmara de Vereadores sobre essa questão dos gases, né, emitidos pela ET. Então, nós não tivemos uma aproximação direta nesse momento com eles. Mas assim, eu te fiz a pergunta para fazer um link que é o seguinte: a comunidade se criou há um tempo atrás em Esteio por movimentos que tinham um objetivo, sabe-se lá qual. Ninguém me representa, ninguém presta, ninguém trabalha, ninguém funciona. Só que o legislativo está lá, vai lá e conversa, usa a tribuna, faz o que vocês fizeram. Você foi lá falar, acho que é o Rodrigo que foi lá também. Sim, né? eu e o Rodrigo, nós dois da foram comissão. Lá, usaram a tribuna, passaram os anseios dessa comunidade, os problemas, foram ouvidos, foram na prefeitura, foram no executivo, foram ao Ministério Público levar as suas demandas. O poder público tem que saber que a população está inconformada com a situação e tem que trabalhar. Eles não ficaram falando, porque ninguém me representa, porque ninguém faz. Não, eles fizeram a parte deles, eles foram lá, eles buscaram o auxílio daqueles que estão lá para legislar, para fiscalizar, o executivo que está lá para fiscalizar as obras dentro do município, para executar, e estão dando a demanda deles. Isso falta na nossa cidade. As pessoas que estão acima da BR-116 têm que se dar conta que essa luta que começou aqui no Novo Esteio, ela tem que se expandir por toda a cidade, porque esses problemas que são relatados aqui, você percebe na sua rua, seja no centro, seja na Três Marias, em qualquer lugar da cidade, na Vila Olímpica, você vai ter problemas semelhantes a esses. A elevatória da Corsã está sendo totalmente reformada, e você está pagando de novo por isso, ali na Teodomiro, R$1.200.000, por uma obra que foi mal projetada, ficou abandonada e foi depredada. Uma elevatória que alaga. Alagando a elevatória, todo o esgoto vai ficar onde? Dentro da sua casa. Por isso esse movimento de vocês é fundamental. Como aqui a ET, ela vai receber de todo o Esteio e Sapucaia. Né? E nós, assim, só dentro do bairro aqui já vimos que tem vários problemas. Quando começar a receber de todo o Esteio, de toda Sapucaia,
eu acho que vai ser um caos total. Aqui o Júlio está comentando, tu falou, a importância da cortina verde. Porque não só o novo esteio vai sentir isso, esse fedor vai se espalhar para todo mundo. Para todo. Isso aí já deveria ter sido feito, pensado, assim como tem o mato do cimento, que tem a sua função, aqui a Petrobras tem, aqui já deveria ter sido plantado, isso aí sequer foi mencionado. Não. É mais uma questão que vocês, como moradores, levantam sabiamente e que a nossa administração, os nossos gestores, parece que eles vivem em outro planeta. Na primeira reunião que nós tivemos na prefeitura, foi nos trazido a seguinte situação. Não, tá tudo ok, os laudos técnicos foram todos entregues. Então, a documentação tá tudo ok, mas diferente da documentação que está no papel, eu acho que é a prática de vir e fiscalizar o que está feito. Vocês perceberam, assim, durante esses anos de execução, a prefeitura vindo aqui fiscalizar, alguém, assim, vocês vieram ver com a comunidade como é que está o acompanhamento da obra, seja da Corsã, seja dos órgãos fiscalizadores, dos tribunais de contas, alguém teve aqui? Nós, inclusive, tivemos um problema, né? Sério, que a Gerges, que era agente reguladora, que assinou esse termo de cooperação, ela se afastou. Aí entrou a Procinos, só que a Corsã não reconhecia, até o dia da audiência pública, que foi feita aqui no dia 19 de outubro, até então não reconhecia a Procinos como agente reguladora. A Procinos ou o Comitê Sinos? Procinos. Tá, que assim, as pessoas entenderem, são dois órgãos que tratam do Sinos diferentes. O Procinos tem uma atividade, o Comitê Sinos tem outra atividade. O Comitê Sinos é o gestor da bacia, o gestor das águas, tá? Que também cobra veementemente do Ministério Público e das prefeituras o tratamento do esgoto cloacal. Porque a preocupação é o manancial geral, toda a nossa bacia e a subbacia para nós termos água no verão, no inverno e água com qualidade. E a Corsã, casualmente, não quer reconhecer o Procinos, que tem uma atividade fundamental também. E todos eles, a Metroplan hoje trabalha junto com o Comitê Sinos por uma intervenção desse senhor aqui, que a Marisa teve que é o Dr. Ricardo, lá de São Leopoldo, que sentou todo mundo na mesa. Não, vocês têm que trabalhar de forma... Que fez essa recomendação. Que fez a recomendação aqui do que é essa aqui? Essa recomendação para que não fosse construído... na mancha de inundação. Na mancha de inundação. Que a prefeitura de Esteio, infelizmente, trata o Comitê Sinos com desleixo e ofende o Ministério Público, dizendo que o Ministério Público é terrorista, que o Ministério Público é leviano. Não, o Ministério Público não é leviano. O Ministério Público está zelando pelas vidas, pela qualidade das águas e também pelo patrimônio das pessoas. Porque não é brincadeira os problemas que nós viemos enfrentando na nossa região de 2012 para cá. 12 enchentes nesse período é muita coisa. A Avenida César Betanin, que é o nosso acesso à BR-448, o ano passado ficou 15 dias interditado por alagamentos. Isso é mancha de inundação, isso é prejuízo para a nossa cidade. Nós queremos ter indústrias lá embaixo alagadas, causando alagamentos a montante? Não, nós temos que sentar e discutir isso de forma conjunta. É o que esses moradores estão querendo, estão esperneando para isso aí. Você, comunidade de Esteio, se junte a eles. Eu acho que nós temos, né, que pensar. Nós iniciamos essa discussão aqui no bairro, né? Reunindo pessoas, fizemos uma audiência pública aí, onde compareceram em torno de 300 pessoas, né, para aproximadamente quase 300 pessoas, onde o presidente da OAB também compareceu. Que é uma pessoa muito atuante para a comunidade. Atuante, e inclusive também, depois que eu juntei toda a documentação, já foi tudo entregue, as provas, filmagem, nós fizemos toda a audiência pública filmada, entreguei junto para o promotor a filmagem da audiência pública para que ele realmente, as pessoas falaram a respeito da insatisfação, que era isso que ele, desde o início, nas 3 audiências que nós tivemos com ele queria essa prova de que as pessoas estavam insatisfeitas e que tinham problemas. Então nós juntamos a filmagem, né, da audiência pública, juntamos fotos
de alagamentos aqui no bairro, de problemas com a água nas caixas coletoras, desse problema de que tem um cano que está torcido, dobrado, sei lá o que, qual é o problema. Problemas existem. E problemas existem, né? E várias outras provas de que não é nem indício, são provas mesmo consistentes de que o problema está aqui e nós precisamos resolver. Das obras que ficaram com resultado negativo, do asfalto, das casas com muro rachado, com essa casa que foi dada perda total, com todas essas questões, para o funcionamento da obra da Corsã, para as ligações das casas até a caixa coletora, da ET, a cortina verde que não tem. Mas não fala em ET, a Corsã em algum momento acenou de chamar a população ir lá conhecer o que é a ET, mostrar aquilo ali para a população, mostraram essa boa vontade? Eu solicitei diversas vezes e eu tive a negativa em razão, não a negativa de não ir, mas a negativa de que para agendar precisaria ter um acompanhamento com o técnico, e aí eu fiquei aguardando e continuo aguardando. Será que não tem técnico ali na ET? Teria que fazer um agendamento, né? Então, assim, ainda estou aguardando para fazer essa visita na ET. Até 29 de fevereiro sai. Até não sei quando vai sair, né? Eu espero que saia. Mas nós não ficamos parados, né? Com isso tudo, juntei toda a documentação solicitada pelo promotor Dr. André aqui de Esteio e juntei também essas provas todas, fizemos um documento e anteriormente a isso eu entreguei para o Luciano da Corsã todas as dúvidas da comunidade, inclusive sobre a bomba de sucção, sobre os terrenos negativos, né? Uhum. Sobre casas, por exemplo, casas que estão construídas em cima da rede. Como é que essas casas, o que vai acontecer? Como é que vai ser a solução, né? Quanto ao custo, quanto às notificações, quanto à tarifa social, porque em nenhum momento, né, de toda essa tramitação, não foi falado sobre a tarifa social. As pessoas que têm questão de vulnerabilidade social, elas têm o direito de receber o desconto na conta da água, que vai ter um aumento após as ligações de 70%, né? Então já é um aumento bem substancial, coisa bem, né? E nunca foi falado. Aí também não foi falado que tem, nesse termo de acordo, tem subsídio da própria verba para fazer a ligação da casa até a rede coletora, que são coisas diferentes. Uhum. Uma tarifa social para que tenha o pagamento da conta e outro é para fazer a ligação. Isso nunca foi falado, né? Aí agora nós já começamos, depois de discutir muito sobre isso, um morador já recebeu a notificação para ir fazer o seu cadastramento. O que acontece? Todos os moradores que não têm condições, eles têm que estar em dia com atualizado o cadastro único. Né? Sim, aí mais um exemplo da falta de planejamento, da falta de organização. E principalmente de informação, divulgação de informações. Assim, eles tinham um prazo a janeiro de 2016 para estar com isso aí funcionando e não tem nada disso pronto. As pessoas não estavam informadas, não foi dialogado. A tarifa social não foi informada, a ligação, aí hoje eles vão fazer cadastro. Nós estamos em novembro de 2016. 11 meses após o prazo, eles ainda não têm as informações para fazer o sistema funcionar. E uma outra coisa, ontem eu recebi uma mensagem onde que um morador, e isso já ocorreu diversas vezes, foi solicitar ver o custo para fazer a instalação, porque a Corsã disponibilizou pessoas, né, que fizeram por licitação, contrataram uma empresa para fazer essa ligação com um custo diluído depois na conta. Uhum. Mas só que o momento que a pessoa vai lá solicitar esse orçamento, já é entendido de que ela solicitou uma vistoria para fazer a ligação, e não é isso. Então, tem assim algumas coisas. Tem pegadinhas no sistema. Tem umas coisas aí que assim, que a pessoa mal informada
Pode bem, eu já sou obrigada a fazer a ligação, eu pedi um orçamento e já estou sendo notificada que a vistoria está ok e que eu já posso fazer a ligação. E não foi isso. E sem receber o valor do orçamento, né? Então a pessoa fica naquela coisa, bem, agora eu vou ter que fazer e eu não sei que custo é. Então tem coisas assim, né? Inclusive, foram também feito algumas cobranças indevidas que já foi resolvido no desconto na conta no mês seguinte, de pessoas que também só no solicitar esse orçamento, já na conta do mês seguinte já veio a cobrança. Né? É surreal a situação. É uma coisa assim que não dá, né? Pra a gente fica preocupado muito que se ainda não tem em torno de acho que em torno de 40 residências que fizeram a instalação, pode ser um pouco mais, porque isso era um dado de um mês atrás, né? Tá tendo esses problemas, tu imagina quando começar a reclamação de um bairro inteiro, vão atender? Não, assim, ó, causa cada vez mais, não sei, isso não é espanto, acho que é raiva mesmo, porque assim, ó, quando tu conversa com as pessoas que tem um mínimo, que vão buscar o mínimo de informação, é gritante o desrespeito, o descaso, seja da Corsan, seja do nosso município, seja das agências reguladoras, do próprio Ministério Público, do Tribunal de Contas da União, que essa é uma verba federal, do agente financiador que repassa o dinheiro. Onde é que está, como diz o doutor Egídio da OAB aqui, tem que começar a notificar nominalmente para essas pessoas responderem nominalmente pelo seu CPF, porque eles estão debochando da cara da comunidade, estão rasgando o seu dinheiro e as pessoas estão aqui sofrendo. Se não for reunindo um bairro 300 pessoas, é um número muito significativo. Eu não sei quantos moradores tem aqui no bairro, mas dá mais de 1% dos moradores, né? É, bastante. Olha, eu participo de praticamente todas as reuniões que tem no bairro olha, nunca, acho que se alcançou uma média de 30 pessoas, já era muito. Senhor, você tem 10 vezes isso aí. E falando em audiência, que é que eu lá anteriormente comentei, que para ter um projeto desses no bairro, deveria ter tido uma audiência pública, né? E não tivemos. A respeito especificamente, tivemos agora, antes das notificações chegarem, dias antes, que a Corsan solicitou e teve assim, ó, 20 pessoas, 30 pessoas, não teve grande Porque não tem uma ampla divulgação Não, também. não tem. A divulgação, o horário das reuniões, é o horário que o pessoal trabalha. Está trabalhando. Então, aqui os moradores retornam para suas residências em torno de 7 horas da noite, 19 horas, né? Então, fazer uma reunião às 6 horas da tarde, às 4 horas da tarde, não tem para não ter quórum. É para não ter público. E aí eu verifiquei, eu tenho, inclusive, eu fiz cópia de uma audiência que foi para tratar sobre esse assunto do saneamento básico, aonde não tinha nenhum morador do Novo Esteio. Nenhum morador. Aí depois também, numa outra notícia, tudo isso, né, juntei toda essa documentação, teve foi chamado também para uma outra audiência, aonde vários bairros foram chamados e o Novo Esteio não. Ou seja, vai iniciar pelo Novo Esteio, o bairro onde que está iniciando não foi convocado para uma audiência. Ou seja, nós não tivemos acesso a informações. E isso está previsto em lei, que tem que ter audiência pública. E agora, de certa forma, nós tivemos essa audiência que foi saneado a informação. Mas só que depois de muitos pedidos para que houvesse essa audiência, para que as pessoas viessem manifestar, não para ter a informação, mas já para dizer que elas estão inconformadas com os problemas que estão ocorrendo. Ou seja, deixaram acontecer tudo sem ouvir quem estava presenciando diariamente a obra, saber como é que estava o andamento, aí hoje o problema está posto. Mais uma vez a população toma a frente para resolver um problema ou tentar amenizar, e mesmo assim o poder público é refletivo a isso aí. Eles têm que espernear muito para conseguir fazer.
Exatamente. E como tu disseste, né, que o doutor Egídio, presidente da OAB, ele é bastante atuante, eu tive uma reunião com ele, coloquei a par de toda essa documentação e de todas essas, todos esses problemas aqui apresentados, né, e ele também se manifestou, entregou um documento como presidente da OAB, solicitando o acompanhamento dos técnicos do Ministério Público nessa vistoria que vai ser feita, que foi solicitada e que nós estamos aguardando que ocorra, né, pelo Ministério Público. Nós já temos agora o inquérito civil, né, para poder acompanhar toda essa tramitação, e também não ficamos parados aí, né, porque uma coisa é as obras da Corsã, que vão diretamente, por questão de a promotoria de Esteio, nós cobramos essa situação das obras, mas também como envolve a mancha de inundação, nós fomos até o Ministério Público de São Leopoldo, Da do regional, da Ricardo, coordenadoria regional. isso, e também solicitamos que, não tem ainda inquérito lá, mas nós solicitamos que fosse visto essa questão da ET, né, que é, como ela está localizada numa planície de inundação, nós queremos saber sobre o destino do iodo remanescente da ET. E da mesma forma também, a análise da construção de uma eventual central de resíduo no local referente ao lodo remanescente das ETs. E também levamos eu também entreguei toda essa documentação, tanto para o motor aqui, para o doutor Ricardo, também passei para o doutor Egídio e também passei para o doutor Ricardo, da especializada de São Leopoldo. E nós estamos aguardando, né? Eu acho que agora providências têm que serem tomadas, porque não tem mais argumentos para dizer que não. Que eles não podem alegar mais desconhecimento. Não pode alegar que não foi, está desconhecido, já foi divulgado na mídia, nós já fizemos manifestação na frente da prefeitura, e eu acho que agora é o momento de convocar outras lideranças comunitárias, a Câmara de Vereadores, pessoas públicas que tenham interesse e que possam também contribuir para que a gente faça um movimento em todo o Esteio, né? Buscando solução para os alagamentos e buscando solução também para essas obras que a gente não sabe, acho que tem uma insegurança, a gente deve fazer agora ou não. Eu sei que 2017 é questão de ordem, saneamento básico, né? Vai ser prioridade saneamento básico. E nós entendemos, eu entendo, né, como pessoa física, né, sem ser liderança, sem, né, como a preocupação de que a gente tem que ter o nosso bem, como tu disseste. A água é um... Então, assim, a gente entende que precisa ter saneamento básico. Mas, para minha surpresa, dias atrás eu participei de uma audiência pública na Casa dos Conselhos, onde foi apresentado o plano de drenagem pela STE, aonde que pessoas relataram que nem o esgoto fluvial eles têm. Três Marias, outros bairros... Três Marias, Jorge de Souza, exatamente. Antena, Parreira, Boa Par, toda aquela região acima ali é um elo perdido na cidade. Lá, pessoal, não só não tem rede pluvial, como o cloacal escorre no meio da rua. No meio da rua. Nós estamos em 2016, 8 anos após a cidade mais humana ser estabelecida na nossa cidade, aquela região é esquecida de Deus e do mundo. Porque ela, como diz a Marisa, ele sequer tem esgoto pluvial. O cloacal escorre na rua. O nosso problema é muito maior. O problema, ele é, assim, não aparece. Assim, tu falou da STE, desculpa, o que tu achou da apresentação da STE? Eu achei que foi, assim, uma apresentação que deveria ser feita para técnicos, não para a comunidade leiga, né? Então, eu acho que quando tu vai apresentar um trabalho, tu tem que ver para que pessoas... Quem é que apresentou pela STE o estudo? Foi, eu não lembro, não posso te dizer, afirmar o nome da pessoa que apresentou, né? Mas era... Foi o Ricardo? Não foi o Ricardo, não foi o Ricardo, foi, acho que foi um outro rapaz que
Eu não recordo, até se tivesse, eu poderia ter pego, Não, eu não, fiz, tranquilo. anotei, né? Eu participei, eu sempre faço as minhas anotações e algumas anotações depois de Mas anos, assim, né? a prefeitura estava em consonância, a STE com a prefeitura, assim, com o que tem que ser feito. O que foi em alguns momentos dito que pela secretária, né, que obras já tinham sido feitas. A resposta da pessoa que estava apresentando, ela ficou assim, tipo, eu acho que não é isso aí, né, que está acontecendo. Então, eu solicitei, inclusive, de que se fosse feito novamente uma outra apresentação adequada. Até porque você ficou sabendo da noite pro dia, né? É. A Então, gente ficou sabendo, estava saindo viajando, indo de viagem. Pô, mas era um negócio que nos era interessante assistir. E assim, para vocês terem uma ideia, vê se tu concorda com a gente. Outubro de 2015, se dizia que nós tínhamos muito a fazer em questão de alagamentos. Outubro de 2016, se diz que o problema está resolvido. Aí nós tivemos a questão de 15 dias, o caos instalado na Presidente Vargas, na Caxias, na Fernando Ferrari, na Salgado Filho, na parte alta da cidade. Problemas de alagamento por enxurrada. Drenagem urbana. Objeto de estudo da STE. Eles dizendo que precisamos de obra. A ex-secretária dizendo que obras foram realizadas. A realidade se sobrepõe ao discurso. Eu não tenho os dados, como é que foi aqui no Novo Esteio. Aquela chuva que caiu na metade de tarde, faz umas 2 semanas, que deu todos aqueles alagamentos. Como é que foi aqui para vocês? bem, como eu retorno para casa sempre no final da tarde, mas eu tô sempre, o pessoal tá mandando mensagem. Olha, tá alagando aqui, tá alagando, mas assim, para te dizer exatamente que o volume, né? Eu não teria como, porque eu não visualizei, mas as pessoas reclamaram que teve ruas que estavam com água. Assim, ó, vocês se sentem seguros? Não. Não nos sentimos seguros, inclusive, porque nós ficamos como um fundo de bacia. Assim, ó, pessoal, essa insegurança que eles têm aqui no Novo Esteio, que não é só deles, a gente vem dizendo há horas que o nosso problema não está resolvido. Eles alagaram aqui por várias razões, por falta de drenagem, pela várzea está cheio, o rio subir, dar refluxo na rede, alagar as casas. O Novo Esteio, por incrível que pareça, ele alaga depois do restante da cidade. Porque daí, quando dá cheia no rio, aqui, que transborda e começa a alagar o Novo Esteio. É diferente da São José, é diferente da Navegantes, é outra situação. O que foi feito efetivamente para a proteção do Novo Esteio após a construção da BR-448? Até hoje esperamos uma resposta disso aí. Os aterramentos para o Parque Assis Brasil, para o loteamento Bolognese, tudo isso aí impactou essa região. O que se fez para mitigar esses problemas? Rola uma ação civil pública contra esses aterramentos. O que foi feito para garantir essa população de que o problema foi resolvido? A insegurança deles não é gratuita. Ela é pontual, ela é concreta, ela é real, assim como de vários outros pontos na nossa cidade. Nós precisamos parar com o discurso de campanha, o discurso de caranguejo e entendermos que cobramos por uma cidade melhor, por uma segurança da nossa cidade. É isso que se quer. Nós queremos que a obra da Corsã funcione, que nós tenhamos segurança, que nós tenhamos desenvolvimento, mas desenvolvimento sustentável. Inclusive, uma coisa que aconteceu aqui no bairro foi a desvalorização dos imóveis, né? Então, a pessoa levou uma vida inteira construindo achando que estava tendo um patrimônio. E é um bairro bom de morar, né? É um bairro tranquilo, é bom. Claro que nós temos problemas outros de segurança, por exemplo, agora nós estamos com a câmera de monitoramento do portão 7 que não está funcionando. Nós solicitamos quatro câmeras e nós tivemos 2. Então, assim, tem várias coisas que ocorrem, né? Mas é um bairro bom de morar. Uma das escolhas para retornar, porque eu já havia morado aqui em 77, né? E a minha irmã continuou morando, então eu retornei para o bairro em função de que aqui era tudo plano. O asfalto, as ruas eram tranquilas, tu não tinha problema nenhum. Andava de sapato de salto alto, que eu adoro bico fino, e não tinha problema de estragar o sapato. Hoje tu não consegue caminhar na rua, que até de tênis tu tropeça. Tu tropeça, torce. Então,
Então, assim, é buracos, eu tive que chamar diversas vezes, depois da obra da Corsã, tive que chamar porque tinha sempre vazamento, que eu não sabia de onde que era, aqui nos canos na frente da minha casa, né? Então, assim, ficou um problema que eu várias vezes cobrei do prefeito, né, de esse asfalto nosso, não, vai ser feito, vai ser recapeado, a Corsã já recebeu multa, e eu não vi acontecer. O que agora, né, falando sobre os alagamentos, e quando nós tivemos um alagamento, acho que eu não lembro bem se foi 2013 ou 2014, na metade do ano, onde que a água saía das bocas de lobo, transbordava. Nós filmamos, inclusive eu estava presente acompanhando isso tudo, o Sandro Severo, nós chamamos a TV, veio o secretário, falou, né? Então, assim, veio até a frente da escola Luísa Fraga, tinha água, e eu filmei na época, eu tenho ainda o vídeo, que a água saía das bocas de lobo. Isso aí, pessoal, se chama refluxo. Por que isso aí acontece? O Rio dos Sinos sobe, a várzea está cheia, hoje ela não espalha, porque nós temos um dique negativo, que se chama BR-448, a drenagem deles entra a contrafluxo no Arroio Esteio, sobe, trava, porque o Rio dos Sinos bota para dentro por aquelas galerias, e o que acontece? A água volta. Isso aí acontece em outros bairros da cidade, na Vila Osório, por exemplo, que a população controla a cheia pelos bueiros, eles sabem quando eles vão alagar olhando para os bueiros, problemas que nós não tínhamos e hoje nós temos. Essa é a realidade de Esteio, pessoal. A gente tem que, vamos quase com 1 hora de conversa, nós temos que frisar algumas coisas. Tu não precisa ser político para fazer política. Tu não precisa ser político para cobrar os serviços. Faça como os moradores aqui do Novo Esteio, como a Marisa faz. Use a tribuna da Câmara, vá lá e mostre a sua inconformidade, mas faça isso com conhecimento. Não precisa ser um doutor para ir lá falar. Vá lá e relate a realidade da sua rua, a realidade do seu bairro. Faça como esses moradores estão fazendo. Conversem com seus vizinhos, conheça a sua realidade e vão cobrar. O Esteio tem muito que agradecer ao trabalho pioneiro feito pelos moradores do Novo Esteio. A Marisa é um exemplo de exercer cidadania. Nós temos muito que agradecer ao desprendimento que você tem para fazer pela comunidade, que não é só pelo Novo Esteio, é por toda a nossa cidade. Eu já iniciei esse movimento, né, de cobrar há algum tempo atrás. Fiz muitas vezes cobranças solitárias. Eu marcava com uma reunião lá na prefeitura, participava das audiências na Câmara de Vereadores, participava das reuniões, e eu acho que é importante as pessoas participarem, né? Porque tu só vai saber dos problemas que estão ocorrendo, das decisões políticas que estão envolvendo o local onde que tu mora, a tua comunidade, se tu participar. Eu sei que é difícil para as pessoas de trabalho, chegam tarde, e eu acho que é isso também, uma coisa, né, de fazer reuniões, essas reuniões onde tem o chamamento do gestor público, mais tarde, as próprias audiências da Câmara de Vereadores deveria ter um horário mais tarde, porque as pessoas retornam para suas casas em torno de 19 horas. E isso é uma coisa que eu verifiquei em todo esse movimento, que olha, eu não posso participar por causa do horário. Por causa do horário. E em 3 dias nós reunimos em torno de 1.000 assinaturas que foram entregues para o promotor público. Em 3 dias, as pessoas, olha, eu não posso participar de tudo, nas audiências, mas eu posso assinar e eu quero assinar. E nós ainda estamos recebendo pessoas dizendo, olha, se precisar assinar, eu quero assinar, por causa que eu não estou satisfeita com os alagamentos no bairro, eu não estou satisfeita com as obras da Corsã, não estou satisfeita com a segurança no bairro e de tudo que está acontecendo, né? As pessoas, elas não têm condições em função do horário de trabalho, então nós formamos essa comissão e estamos atuando. E eu acho que é importante outras lideranças terem um diálogo, né? E eu proponho esse diálogo, que outras lideranças nos procurem e vamos criar um movimento não só para o Novo Esteio, mas um movimento para Esteio todo, aonde que não é só o Novo Esteio, Esteio e Novo Esteio é uma cidade única,
E tem essa diferença, tem essa separação pela BR, mas os problemas daqui são os mesmos de lá. De lá. E os de lá são os daqui. E Esteio vai receber dejetos de outra cidade também. Nós precisamos dialogar. Nós agradecemos mais uma vez a disponibilidade da Marisa e que isso sirva de exemplo e que as pessoas procurem se informar com pessoas decentes, com pessoas honestas, com pessoas que trabalhem e mostrem o que estão fazendo. Pessoas que apresentem soluções, pessoas que mostrem o resultado do seu trabalho. Gente que vem para a internet só para ofender, tá cheio, pessoal. Gente que só sabe criticar, tá cheio. Observem aqui um exemplo contundente de pessoas que constroem. Nós precisamos de colaboração, de construção, de diálogo. Isso faz uma cidade melhor. E aqui nós temos um ótimo exemplo. Muito obrigado, Marisa, pela tua disponibilidade de dar o teu tempo no final do dia para passar essa mensagem para a população de Esteio. Agradecemos a audiência de vocês. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Eu agradeço também, né? E retorno a dizer, né, que eu acho que a população, ela não sabe a força que ela tem, né? De tentar mudar aquilo que não está de acordo com o que ela deseja e aquilo que ela tem direito. Nós temos direitos e deveres, mas os nossos direitos muitas vezes são violados pela nossa falta de buscar esses direitos. Então eu convoco aqui a comunidade toda de Esteio, Novo Esteio, de participar. Vamos participar e vamos mudar as coisas que nós não estamos de acordo. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Logo mais vai estar também no nosso canal no YouTube. Compartilhem essa ideia com todos os moradores de Esteio. Muito obrigado por tudo. Boa noite. Boa noite.